Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade então com alguns exercícios que eu selecionei, né, sobre os gases, né, que a gente terminou essa matéria e eu selecionei 5 exercícios para a gente fixar o conteúdo, ok? Eu vou estar passando então os enunciados desses exercícios. Vocês pausem o vídeo e para tentar fazer, tá? Aí mais para frente vai ter a resolução, ok? Então vamos lá. Certinho, então, pessoal, vamos começar com o exercício 1. Então, ele pede, indique os cálculos necessários para a determinação da massa molecular de um gás, sabendo que 0,800 gramas desse gás ocupa o volume de 1,12 litros a 273 graus Celsius e 2 atm. Qual o valor se encontra para a massa molecular desse gás? Ele deu a constante R, né, 0,082 atmosfera litro mol Kelvin, e ele deu essa unidade em Kelvin, né? Então a gente precisa transformar a temperatura, porque todos as unidades estão certinhas, né? Volume em litros, a massa em gramas, pressão em atm. Então as unidades estão batendo com a constante R. Só a temperatura que está em graus Celsius, né? Então a gente transforma para Kelvin. Então, a gente lembrando da fórmula, temperatura Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, somando 273 mais 273 vai dar 546 Kelvin, ok? 546. Lembrando então da equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, ou então aquela forma alternativa, substituindo o número de mols aqui por massa sobre massa molar. Ok? Ele deu a massa, então. Então a gente quer encontrar a massa molar do gás, né? A gente passa então o PV dividindo e a massa molar aqui a gente passa multiplicando, né? Então a gente encontra essa relação. Então é só substituir os valores, né? Substituindo aqui 0,800 gramas, 0,082, que é a constante, R, 546 Kelvin, 2 atm e 1,12 litros. Fazendo esta conta, então, a gente encontra a massa molar de 15,99 gramas por mol, certo? Então, é uma questão simples, só que ela era dissertativa, né? Que é de segunda fase. A questão 2, então, é uma questão um pouco complicada, mas vamos lá. O esquema a seguir representa um dispositivo para se estudar o comportamento de um gás ideal. Inicialmente, no frasco 1, é colocado um gás à pressão de 1 atmosfera, ficando sob vácuo os frascos 2 e 3. Abre-se em seguida a torneira entre os frascos 1 e 2, até que se estabeleça o equilíbrio. Então, esperou um tempo, né? E fecha-se então essa torneira e abre a torneira entre os frascos 1 e 3. Ok? O volume do frasco 1 é 9 vezes maior que o do frasco 2 e o volume do frasco 3 é 9 vezes maior que o do frasco 1. Certo? Então, ele pergunta, né? Feito o procedimento descrito anteriormente, calcule a pressão em cada frasco. E a B, sendo P2 a pressão final no frasco 2 e P3 a pressão final no frasco 3,
qual será o valor da relação P2 sobre P3 ao final do experimento. E ele pede para desprezar o volume das tubulações aqui, ok? Considerar só das bolinhas aqui, 1, 2 e 3, né? Os frascos 1, 2 e 3. Então, primeiramente, a gente anota os dados, né? Ele deu que a pressão no frasco 1 é de 1 atm inicialmente, e nos frascos 2 e 3 é vácuo, né? Então a pressão é zero, a pressão nula. E o volume de 1 é 9 vezes maior que o volume de 2. E o volume 3 é 9 vezes o volume 1, certo? Por meio dessas relações, então, lembrando da equação geral para uma mistura gasosa, que PVT do gás 1 inicialmente, né, mais PVT no gás 2, quando eles se misturam, vai dar uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura para a mistura gasosa, ok? E não necessariamente precisam estar em frascos distintos, né? O que ocorre, como a gente viu no desenho, é que mistura o conteúdo dos recipientes 1 e 2. Então a gente vai ver aqui. Como ele não falou na temperatura, né? Então a gente considera a temperatura constante, ok? A gente vai estar olhando então só o P, a pressão e o volume, certo? Então reescrevendo aqui, substituindo então, considerando aquelas relações, né? V1 igual a 9V2, a gente substitui aqui então o V1 como 9V2, né? Pressão 1 atmosfera. Para o recipiente 2, a pressão nula, né? Que é vácuo, e o volume 2. E no final, a gente vai estar com a pressão total da mistura e o volume é somado, né? Do recipiente 1 com o recipiente 2. Então, o volume vai ser 10V2, certo? Então, a gente passa esse volume 10V2 dividindo, né? E a gente encontra, então, que a pressão será de 0,9 atm. A pressão, então, para o frasco 1 e para o frasco 2, ok? Se iguala e tem um valor de 0,9 atm. Chamei aqui de P1 asterisco, né, que é a nova pressão 1, ok? Então, após isso, ele fecha aquela torneirinha e a pressão, então, em 1 e 2 vai ser mantida em 0,9 atm, certo? Em seguida, o gás 1, a nova pressão, é misturado com o gás 3. A relação vai ser semelhante, né? A gente considera o gás 1 na nova pressão, o seu volume, e o gás 3, certo? Dando uma nova mistura. Então, a nova pressão é de 0,9 atm, o volume 1, e o recipiente 3 tinha vácuo, né? E o volume de 3 é 9 vezes o volume 1, certo? O volume total também será, então, 10 volume 1 agora. Aí a conta então fica 0,9 atm vezes V1 dividido por 10 V1. Corta aqui o V1, né? Fica 0,9 sobre 10, que vai dar 0,09 atmosferas. Então, ao final, a gente vai ter que o gás 2 terá pressão de 0,9 atm, enquanto os gases 1 e 3 terão pressão 0,09 atm, ok? E terão a mesma pressão porque eles se misturaram ali, certo? A questão B era bem simples, era só calcular P2 sobre P3, né, após essa mistura, né, com as novas pressões. Então aqui 0,9 por 0,09 vai dar 10, certo? A questão 3 sobre os extintores, né?
3 extintores de fogo em cilindros metálicos de volume, respectivamente, 20, 40 e 80 litros, contém dióxido de carbono, CO2, à mesma temperatura. Só um detalhe aqui é que quando ele fala cilindros metálicos, é que esse cilindro não tem variação de volume, né, considerável. Ele vai ter um volume ali fixo, né, porque o metal é muito difícil de expandir, certo? Quando fechados, o manômetro desses cilindros acusa pressões, respectivamente, de 20, 10 e 5 atm. O manômetro é aquele reloginho que a gente encontra nesses extintores, né? E ele é um medidor de pressão, ok? Sendo assim, pode-se afirmar que... Então vamos já resolvendo, né? Ele pergunta então, se a gente analisar aqui as questões, né? Qual seria a massa, né? Se eles têm massas iguais, massas diferentes. Então vamos lá. A gente tem dados de volume e pressão, né? Para os 3 cilindros. E a gente nota que o volume vai aumentando, né? Só que também a pressão vai diminuindo. E a temperatura é constante, ok? Ele falou aqui a mesma temperatura. Então a gente considera uma temperatura T constante. Lembrando da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, como R é uma constante, né? É a constante dos gases, e nesse caso T também está constante, uma temperatura constante, a gente vai desprezar nessa análise esses dois valores, ok? A gente vai estar então observando apenas o PV e o N, que é o número de mols. A gente pode dizer então que P vezes V é proporcional a N, ou seja, esse símbolo indica uma proporção, ok? Que é proporcional a, certo? E a proporção aqui é direta. Quanto maior a multiplicação aqui, P vezes V, maior será o número de mols. Okay? Então, se a gente analisar essa relação, fazendo essa proporção, né, quanto maior o número de mols, também será maior a massa de gás presente nesses cilindros. Ok? Então, a gente faz como a gente tem P e V, a gente multiplica e a gente sabe comparativamente, né, qual teria maior número de mols por meio dessa multiplicação, P vezes V, certo? Então, a gente vai notar que essa multiplicação é constante aqui nesse caso, vai dar tudo 400. Isso indica, então, que o número de mols lá vai ser o mesmo, certo? Nos 3 cilindros. A resposta, então, é A. Os 3 cilindros contêm massas iguais de CO2, certo? É só essa sacada aí da proporcionalidade, né? Que essas relações dos gases têm sempre isso, a gente tem que observar. É diretamente proporcional e inversamente proporcional, ok? Então observem isso também. A questão 4, na respiração humana, o ar inspirado e o ar expirado têm composições diferentes. A tabela a seguir apresenta as pressões parciais em milímetros de mercúrio dos gases da respiração em determinado local. Então ele fala que, como a gente sabe, né, o gás, o ar, é uma mistura de gases. Tem lá oxigênio, CO2, o nitrogênio, argônio em pequena quantidade e também o vapor d'água, que a gente considera um gás também, ok? É a água no estado gasoso. Então ele fala que quando a gente inspira o ar, ele vai ter uma composição e quando a gente manda embora o ar, né, o ar expirado, ele muda a composição, né, por conta da respiração que a gente
absorve o oxigênio, libera o CO2, né? Então vai ter uma variação na composição desses gases, ok? Ele pede então qual é o valor de X, né, que aqui na tabela, da pressão do dióxido de carbono, né, pressão parcial, em milímetros de mercúrio. Então o que a gente tinha que notar aqui é que, como é uma mistura de gases, a somatório das pressões, né, as pressões parciais, vai dar a pressão total da mistura. Se a gente somar, então, para o ar inspirado, a pressão vai ser de 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm ou a pressão atmosférica. O que ele está querendo dizer é que o ar que a gente respirou é o ar do ambiente, né? Ele está a pressão atmosférica. E o nosso pulmão também ele está aberto, né, para o ambiente na expiração. Quer dizer então que ao final da expiração a gente está abrindo o nosso pulmão, né, para o ambiente e a pressão atmosférica é igual à pressão do nosso pulmão, ok? Então a pressão de expiração também vai ser a pressão atmosférica, certo? Se a gente somar então todas essas pressões parciais do ar respirado, também vai dar 760 milímetros de mercúrio. Então, se a gente tirar 760 menos essa soma aqui, vai encontrar então o valor de X, que vai ser 31,7 milímetros de mercúrio, né? Que é a alternativa... eu coloquei errado aí, pessoal, me desculpem. É a alternativa B, tá? 31,7. Então, mais uma coisa que a gente tinha que lembrar aí, que quando um recipiente está aberto, né, ele vai estar em equilíbrio com o ar atmosférico. Então, esse gás, né, vai estar a mesma pressão, a pressão atmosférica, certo? Então, todo recipiente aberto, mesmo que seja o nosso pulmão, né, quando a gente expira ou inspira, ele vai estar a pressão atmosférica. E agora a última questão, a 5. Considere uma amostra de gás contida num cilindro com pistão, nas condições normais de temperatura e pressão, que 0 graus Celsius, né, ou 273 Kelvin, e uma atmosfera. Conforme a figura a seguir. Suponha que a pressão sobre o gás seja dobrada, vai de 1 para 2 atm, e que a temperatura seja aumentada para 273 graus Celsius, ok? Não confundam aqui o Kelvin com graus Celsius, ok? 273 graus Celsius seria 273 mais 273, que daria 546 Kelvin, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Se o gás se comporta como gás ideal, nessas novas condições, a figura que melhor representa a amostra gasosa no cilindro com pistão é... Então a gente tinha um recipiente fechado aqui, né, com um gás aqui dentro e um pistão. O que ocorreu foi que aumentou a pressão, né, para 2 atm e a temperatura aumentou para 273 graus Celsius, certo? E ele quer saber qual figura que vai representar melhor, né? Se expandiu ou se diminuiu. Sabe-se que para determinada massa fixa de gás, P vezes T sobre T é igual a uma constante. E também podemos dizer que PVT no estado inicial é igual a PVT no estado final para o mesmo gás, certo? Se a gente muda alguma dessas variáveis, né? Por exemplo, mudou a pressão, como essa multiplicação aqui, P vezes T sobre T é uma constante, as outras variáveis, volume e temperatura,
irão mudar o valor, né, para que essa expressão aqui tenha sempre um valor constante, certo? Bem, então a gente tinha no estado inicial pressão de 1 atm, volume 1, né, que a gente não sabe, e 273 Kelvin. No estado final, a pressão dobrou e a temperatura em Kelvin também será o dobro, certo? E ele quer saber qual que vai ser qual que vai ser o volume final, na verdade, né, que ele está perguntando. Se expandiu, se comprimiu, certo? Com essa relação aqui, a gente nota que os dois lados são iguais, né? Se a gente dividir aqui, simplificar, né, esse lado direito, a gente vai ter também 1 atm sobre 273 Kelvin. Então quer dizer que a gente pode cortar, né, o que está igual e a gente fica com V1 é igual a V2, certo? Quer dizer que após essa transformação, dobrou a pressão e dobrou a temperatura, o volume em ambos os recipientes se manteve constante, certo? Então, se a gente analisar aqui as figurinhas, né, a A e a B, ocorreu uma compressão, né, diminuiu o volume. A C também parece que ocorreu uma ligeira compressão, né? E no caso da E, a gente nota que ocorreu uma expansão, né? A alternativa correta, então, era a D, que, se a gente analisar, é que está igualzinha ao recipiente inicial, né? Então, era isso. Espero que vocês tenham conseguido entender os exercícios, né? Fazer. Se tiverem dúvidas, a gente está disponível aí. Pode mandar no meu e-mail, comentários no vídeo, lá no Google Classroom também. E também pelos plantões de dúvida, vou estar tirando as suas dúvidas aí. Se tiverem outros exercícios também que quiserem que eu ajude a resolver, certo? Então é isso aí. Obrigado pela atenção.